vontade. Tá? Até 9 horas, até vontade. Tá bom. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande voltar aqui vê-los. Pode ter certeza, né, professora? Tudo bem? Uma alegria muito especial, falando especialmente com um carinho muito grande por ela. A gente passa o tempo, a gente não vê, mas as afinidades nos envolvem carinhosamente. A gente chega aqui na casa Bezerra de Menezes e sente esse ambiente gostoso que nos envolve carinhosamente. Hoje, falei com o Gilberto agora, e me deu horário até o meio-dia para falar. Tranquilo. Talvez eu passe um pouquinho, mas vocês não... Tá bom? Mas, falando do assunto que nos trouxe, eu vejo com muito carinho, com muita alegria, o estudo de vocês. André Luiz. Nós vamos falar de André Luiz. Nós vamos falar sobre o tema do livro Ação e Reação. Quando nós tivermos dúvidas, dificuldades de entender a nossa existência, leiamos a obra de André Luiz. Estudemos André Luiz. Encontraremos respaldo para os nossos questionamentos. A psicografia de Chico Xavier, eu lembro, eu abrindo um espaço, eu lembro do professor Adalmir, vocês quem conheceu o professor Adalmir, São José do Rio Preto, foi um professor de grande conhecimento, um espírita notável, tive o prazer de ter essa amizade. Ele fazia correção das provas do vestibular, o antigo Enem, né? O Enem antigo, e de português. Ele fazia correção para português. E ele disse que ele estudou as obras psicografadas por Chico Xavier e não encontrou em nenhuma delas um erro de gramática, de ortografia. Nenhuma obra. Quando a gente depara com aquele quadro, Maria de Nazaré, a gente vai... Estou fugindo um pouquinho, que vendo o quadro de Maria, mexe um pouquinho com a sensibilidade da gente. E o autor desse quadro é autor desconhecido inglês, se não me engano, inglês. Mas é um quadro daqueles feito em grafite, lápis, né? Chico chega para a dona Nena Galves e pergunta se ela conhece um fotógrafo, aqueles que desenham, os fotógrafos antigos, os verdadeiros artistas. E aí o Chico vai dando a tonalidade dessa cor. Para dar essa tonalidade dessa cor, a cor dos olhos, cor do cabelo, a face, mais rosada aqui, mais rosada ali, menos rosada, precisa conhecer. Então nós vemos a sensibilidade desse personagem que passou por nós e nos traz umas obras maravilhosas. Mas vamos lá. Eu peguei do Ação e Reação, na verdade, eu peguei apenas o prefácio. Para a gente chegar na nossa mensagem que nós queremos no final. Tá? O prefácio começa assim, de Emmanuel. A 18 de abril de 1957, edição do livro Ação e Reação, a codificação kardeciana sobre a égide do Cristo de Deus. Estou lendo aqui para não perder, tá? Essa daqui eu não posso... A minha capacidade não dá para falar isso daqui não. A égide do Cristo de Deus celebrará o seu primeiro centenário de valioso serviço à humanidade terrestre. Um século de trabalho, de renovação e de luz. Abro um parênteses aqui. 1957, 100 anos. Início, 1857. 2057, 200 anos. Chico nos afirma em obras que o compromisso dele com Emmanuel, com a doutrina dos Espíritos, é por 2 séculos. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz,
diz que a transição dar-se-á por volta de 2057. Analisemos esses detalhes, a obra, o compromisso de almas que vem para ajudar nós que ainda estamos na escuridão. Continuando aqui. Para contribuir nas homenagens ao memorável acontecimento, grafou André Luiz as páginas desse livro. Aí Emmanuel vai explicando essa obra, que diz que André Luiz abriu do livro Ação e Reação uma nesga, um filete, um quadro pequeno do plano espiritual para nos mostrar o umbral. Outra parte para mostrar as partes melhores, que as regiões inferiores a que se projeta a consciência culpada, além do corpo físico, para definir a importância da existência carnal, como sendo o verdadeiro favor da divina misericórdia, a fim de que nos adaptemos ao mecanismo da justiça indefectível. Ouvimos a mensagem da criança. Retornamos envoltos no esquecimento da alma, como se tivéssemos na tecnologia de hoje formatado o nosso HD, formatado a nossa consciência. O inconsciente continua vivo, a consciência, e começamos a grafar no livro da nossa vida, com o nosso punho, a nossa existência. Para isso, necessitamos profundamente do amparo, socorro dos pais, avós, tios, irmãos, companheiros e da sociedade como um todo. É por isso que entretece os fios de suas considerações a narrativa das relações entre a esfera dos espíritos encarnados e os círculos de purgação, onde se demoram os companheiros desenfaixados da carne que se acompliciaram na delinquência, criando pelo desvario da própria conduta o inferno exterior. Estou lendo isso daqui porque a parte final nós vamos buscar esse exemplo. Só que todos nós, uns mais, outros menos, nós habitamos um plano de provas e expiações. O Emmanuel nos fala no livro Consolador que nós habitamos, o nosso planeta é um hospital-escola. No hospital encontramos doente. Na escola encontramos alunos a estudar. E aqui nós precisamos dos nossos mestres, sejam eles em casa, sejam eles na escola, sempre passando o conteúdo que eles têm, o conteúdo que eles conseguiram, para que nós possamos moldar uma nova existência. Porque se nós tivéssemos a oportunidade de hoje abrirmos o livro do nosso passado, não precisamos voltar na época medieval, voltar um século, existência passada, iríamos chorar de tristeza. Todos nós. Um outro detalhezinho para a gente... Richard Simonetti nos traz uma historinha muito pequenininha, mas falando da reencarnação. Um senhor desencarna, está no plano espiritual, socorrido, num local adequado, bom, e ele aí, quando ele está bem, os espíritos amigos ali perguntam, começam a conversar com ele, trazendo a sua consciência ao dia a dia, e fala assim: como foi tua vida? Foi o inferno. Minha alma gêmea não estava comigo. Lá tinha uma mulher que Deus me livre. Ela acabou com a minha vida. Essa companheira arrebentou. Eu preciso achar minha alma gêmea. Está errado essa vida. Nós vamos te levar para a tua alma gêmea. Fica tranquilo. Melhore mais que nós vamos te levar. Passado mais um tempo, os espíritos chegam: hoje nós vamos te levar para conhecer a tua alma gêmea. Ela está no plano físico ainda, mas nós vamos te mostrar. Ótimo, vamos lá. E quando vão chegando ao plano terrestre, ele começa a falar: pera aí, eu conheço esse local, isso daqui me é familiar. Mas isso daqui é minha casa. Sim, tua alma gêmea está aí dentro. Abre a porta, ele lá dentro, e vê a própria esposa. Mas como? Ela foi minha carrasca, ela acabou comigo. Tua alma gêmea.
É só um simbologismo, porque é o seguinte, nós estamos falando da mulher na história, tá? Não esquece de nós homens, tá bom? Nós todos então estamos ligados pela afinidade. Mas eu vou passando para... Só vou terminar aqui essa parte do prefácio, porque é grande. E aí nós realmente ficaríamos até o meio-dia. Emmanuel diz assim: suas páginas do livro do Ação e Reação, desse modo, guardam o objetivo de salientar que os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmo no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma, e explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que mantenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas da eterna justiça. Nós então, passando do prefácio do livro, nós vamos meditar no nosso ida e vinda, a nossa condição de espírito reencarnado e deparando com as dificuldades. Eu já encontrei várias pessoas no acompanhamento da doutrina, que muitos já falaram, pessoas estudiosas. Só o fato de eu estar no Espiritismo já estou no nosso lar. Eu não vejo assim. Eu vejo a doutrina espírita lapidando meus erros, porque eu me conheço, ou acho que me conheço. Nem a minha mãe, nem a minha esposa me conhecem. Ontem ainda aconteceu um fato comigo na vida material, que não vem ao caso, mas eu estava falando com a minha esposa, sou do signo de Leão, e o Leão, ele é acobertado pela vaidade. Não sou vaidoso, nem tanto. Mas aí eu comecei falando com ela, falei, olha, estou entendendo o que é o significado do signo. Leão é vaidoso. Nasci sob o signo do leão, da vaidade, não para ser vaidoso, aprender a dominar a vaidade. Aconteceu um fato que veio assim, aquele caso, uma pessoa bacana, agradável, na simplicidade falou algo que a vaidade vai lá embaixo. É para a gente diminuir o fato. Então a doutrina espírita, eu entendo que nós estamos aqui para aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender a aceitar. Outro fato, vamos lembrar de Jesus Gonçalves. Vocês conhecem a história de Jesus Gonçalves? Leiam o livro Jesus Gonçalves. É um espírito que simplesmente foi Alarico, rei dos visigodos, que destruiu Roma. Por quê? Ele era um soldado romano, trilhado no exército romano, mas ele não era romano, então o exército colocou de lado. Enciumado, ele forma outro exército e destrói todas as cidades que Roma conquistou, ele vai destruindo. Alarico, cruel, por onde passava, traços de destruição. O tempo passa, ele renasce no Brasil e ele agradece porque vai estar perto da doutrina espírita, dos espíritos falam, não, você vai estar ao lado dela, mas você vai ter que lutar para conhecê-la. Bom, finalizando, ele vem com a lepra, pagando uns débitos, e no leprosário de Pirapetigui, aqui no estado de São Paulo, ele tem a confirmação, aquela frase que muitos já ouviram, que ele coloca um copo d'água no estertor da dor e fala, se existe Deus, te dou 5 minutos para colocar remédio nesse copo, se existir Deus.
Ele olha o copo começa a turvar. Cheira o cheiro de medicamento. Ele não bebe. Sai pelo leprosário todinho, mostrando para todos os amigos dele. E toma a dor. Ali ele funda um centro espírita dentro do leprosário. Todos que ajuntam a ele são os soldados de Alarico de outrora que estão junto com ele no leprosário. Isso é a reencarnação. Esse é o caminho da chave que Kardec explica a Jesus. Jesus é a porta, mas Kardec é a chave que nos abre a porta do conhecimento. Reencarnação é a base principal da justiça divina. Não podemos entender um lar, entre aspas, feliz e ao lado um lar, entre aspas, triste. Porque nós habitamos um planeta de provas e expiações. As dores estão em todos os lugares, sejam maiores ou menores. Então vamos pegar, por exemplo, o que seria a nossa conduta, através do aprendizado. Então tem uma historinha, que uma senhora muito distinta, rica, está com o seu carro, parado numa rodovia, deserto, lugar mais ermo, e carro novinho, mas o pneu furou. Não tem jeito, furou. E ela, aquela roupa toda delicada, ela não sabia trocar um pneu. E ela começa a ficar temerosa, preocupada. O local era estranho e ela tinha medo, natural. Nisso aproxima-se um carro velho, mais simples, desce um senhor de idade jovem ainda, roupa simples, de trabalhador, pergunta para ela se pode ajudá-la. Ela não responde. Tal era o medo que tomou dela. Ela fala, um homem simples, roupa simples, carro velho, me ajudar, ele vai querer me roubar. E a pessoa não se preocupa com ela, vai, troca o pneu e em alguns minutos, ele é conhecedor do ofício. Pronto, minha senhora, o carro está pronto, pode seguir. Quanto é o seu serviço? Minha senhora, mesmo com essa roupa modesta, responde ele, com essa roupa modesta, com o carro velho, ainda sujo do trabalho, não me tire a alegria de ajudar alguém. Não me tire essa alegria é minha. Faça um favor, quer contribuir, ajudar? Siga. Quando tiver a oportunidade de ajudar alguém, faça, em caridade. E faça então em meu nome. Meu nome é Brian. Estarei pago. Está com Deus. A mulher fica observando e segue viagem. Logo em seguida da sua viagem, ela para numa lanchonete para se abastecer, tanto o carro como ela, né? E ela está ali tomando o seu lanche e começa a observar a garçonete. Uma senhora nova, mas o seu corpo mostrava a gravidez avançada, e ela ali dava sinal de cansaço, tal, mas o sorriso estampado no rosto, a alegria de atender, a educação envolvendo, né? Aí ela termina o lanche, pede a conta, a garçonete traz a conta, ela dá uma nota de $100, isso é nos Estados Unidos, dá uma nota de $100 para a moça. A garçonete vai, o que traz o troco, a mulher já não está mais. Está um bilhete no guardanapo. Filha, você não me deve nada. Esse troco é seu. Seja feliz. Aprendi ainda hoje a alegria de poder ajudar alguém. Fique em paz, Jesus te ampare. Foi embora. À noite, saindo do trabalho, essa garçonete vai para casa. Chega, o seu marido já está repousando, ela deita-se, agasalha e sussurra do ouvido do marido. Meu amor, hoje tivemos um presente muito grande. Alguém deixou alguns dinheiro, precisávamos de mais desse dinheiro. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa, meu amor. Durma em paz, Brian. Vamos para o tema do livro, ação e reação. Nós construímos. A gleba do Senhor, que
nós tantos ouvimos falar, ela é imensa. O plantio é nosso. Nós plantamos. Se o próprio Senhor da vinha saiu a semear, e algum pouco caiu numa terra ruim, em terra mais ou menos, em terra boa, e nem todos produziram, como nós queremos de um momento só, produzirmos para galgarmos o paraíso. O paraíso está dentro de nós. Nós somos o exterior daquilo que fomos ontem. Somos o espelho daquilo que seremos amanhã. Tal é a lei. Nascer, viver, morrer, renascer ainda. Assim é a lei. Kardec. Não é? Então, a gente vai vendo que nossos atos confunde na simplicidade que nos emociona. Mas tem um outro fato também das ações e reações que machuca. Eu peguei aqui do Gerardo Simonetti, um palestrante espírita. Eu não preparei isso aqui ontem, não estava preparado. Então o pessoal não falar a lição que não foi ontem. Porque a legislação é o seguinte: o palestrante espírita, ele se prepara a lição para o dia seguinte. Começa a anotar em um papel frases de efeito. Vem aqui, tenho que falar pomposamente, né? E ele escreve lá. Pega a caneta chique, papel bonito, arruma a mesa, água, tal. Prepara aquele... vou preparar minha palestra. Somos nós. Não são aqueles, somos nós. Ele escreve: o próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor do nosso maior carinho. Que frase maravilhosa. O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor do nosso maior carinho. Nesse prezado instante, entra a empregada, traz um copo de chocolate, leite com Toddy. E a hora que ele vai tomar, ele vê uma mosca dentro do copo. Aí a ira vai às alturas, xinga, tal, e a jovem empregada, a senhora empregada, pede desculpa e diz: é o meu estado de saúde, senhor, minha visão já não está mais boa. Não observei que no copo, na vasilha, tinha uma mosca. E aí ele debanda piores coisas ainda. Se é para fazer errado, faço eu. Não quero mais saber de você. E começa. Nesse instante, escuta um barulho do lado de fora da sua casa. Ele olha pela janela, um caminhão bateu no muro da casa dele e adentrou o jardim das rosas mais lindas que ele tinha preparado. Ele sai correndo, começa a gritar com o motorista, falando tudo aquilo que a gente sabe que a gente fala. Aconteceu comigo esses dias. Eu estou no estacionamento, o cara vai chegando e batendo. Não fiquei quieto. Eu não posso falar. Mas era um amigo meu, a gente se acalmou tranquilamente. Não aconteceu nada, mas era um amigo. Estava doente. Mauro do céu, eu tô doidão. Não aconteceu nada. Mas a ira vem, olha o tamanho do baixinho. Baixinho serve para isso. É aquele ditado, gente. Não foi... Então, ele brigando com o motorista falando, ele falou assim: o motorista disse para ele: perdão, senhor, me perdoe. Eu estou muito triste. Meu único filho, de pouca idade, atravessa uma fase muito difícil de saúde. Eu e minha esposa estamos transtornados. Não sabemos se vamos conseguir recuperá-lo. Não estou conseguindo trabalhar direito. Os seus problemas não me interessam. Olha o que você fez na minha casa. O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor de nosso maior carinho. Nisso a criançada curiosa adentra o jardim e começa a passar por cima de todas as rosas e outras flores. A briga se aumenta, chega a polícia e acalma. Aí, ele volta para casa, respira e vai continuar a palestra. Aí ele vê uma outra frase que ele tinha escrito: quando Jesus domina o coração,
a vida está em paz? Somos nós. Ação e reação. Nós agimos e reagimos, né? Agora, eu vou terminando, eu vou para a lição que nos traz no livro Ação e Reação. Olha, ontem ainda estava lendo novamente, sinceramente, eu me emociono com essa história, porque ela pode estar aqui, ali, acolá, pode estar com algum de vocês, pode estar passando por situações, dor nós temos em todos os lugares. Então não viemos aqui para falar de A ou de B, nós estamos falando do planeta em si, provas e expiações. Estamos aqui para resgatar nossos débitos, não é verdade? Volto a falar então de Jesus Gonçalves, que como Alarico, o rei do Visigodo, ele destruiu, e somente quando nós lemos o Evangelho, que Pedro fala que o amor cobre a multidão de pecados, não entendemos a extensão desse ensinamento. Só para mais um breve momento, o Jesus Gonçalves, como Alarico, estava com o seu exército de 400 homens às beiras de Roma para destruir, o exército romano fugiu. Toda a elite romana sumiu, foram embora, buscaram refúgio. Só ficaram velhos, mulheres e crianças. E um bispo de Espona, Vicente de Paulo. Ele pega um metro e meio, pega seu cavalo, adentra o exército e encara Alarico e fala com ele. 1500 anos depois, quando Jesus Gonçalves vai reencarnar, e fala assim, peraí, mas quem está me ajudando? Dando tanto condições para mim que eu errei tanto, quem está me ajudando? Os espíritos falam, desde a sua entrada em Roma, aquele espírito, Vicente de Paulo, grudou em seus olhos, nunca mais separou de você. Do alto, ele te protege. Não vos deixarei órfãos. Vós não estáis só. São lições do Evangelho. Precisamos pacificar nossos corações. As nossas dores de hoje nem sempre são do passado. Nem sempre. Nós construímos no momento, na nossa rebeldia. Então não é, eu ia bater numa pessoa, mas a minha mão endureceu, eu machuquei. Não, era a rebeldia do momento, é o que nós estamos fazendo agora. Então não coloquemos tudo na obra do passado para isentarmos nossos erros de agora. Não, continuamos os mesmos monstros de outrora. Os mesmos verdugos de outrora. Quando eu vejo da escravidão, sinceramente, eu fico assim, revoltado. Aí eu lembro de André Luiz, de Emmanuel, no livro Entrevista, quando ele fala, você está escandalizado com isso? Porque você já fez. Não tem onde fugir. Emmanuel ainda nos diz que nós conhecemos as 5 cozinhas do planeta, os 5 continentes. Somos 6 continentes, né? Um não é habitado, é isso aí, professor? É isso mesmo, né? 5. Nós passamos por todos. Não adianta brigarmos com o nosso irmão, porque eles pensam diferente em outro lugar ou do lado da nossa casa. Ontem nós estávamos na mesma condição. Amemos, respeitemos. Olha aqui. Amai-vos uns aos outros como vos amei. A lição parece suave, doce, mas difícil de fazermos, né? Então vamos lá. O livro, Na Era do Espírito, esse livro, Herculano Pires trouxe, funcionou, era baseado somente assim. Vocês já leram esse livro, Na Era do Espírito? As reuniões, aí eu não lembro, não li aqui, mas eu acho que é em Uberaba já. O Chico, então, tinha um determinado dia, a leitura, o estudo,
eles pegavam, estava lá o pessoal na mesa, Chico, pegavam o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Abria o acaso é onde Deus escreve e não assina, que não existe o acaso, e ali saiu o comentário sobre a lição, depois abria o Livro do Espírito o acaso, a questão também era corrida, para depois ter a comunicação da noite. Olha bem, naquele dia, a lição que caiu foi o item 8 do capítulo, o item 8 do capítulo 14 do Evangelho. E a questão 372 do Livro do Espírito. Fizeram comentário, tal. Discorreram bastante sobre o assunto, todos os que estavam ali. Não era só um que falava, todos falavam que estavam ali na mesa. Depois recebeu a mensagem do poeta Alfonso Guimarães, um poeta mineiro de Ouro Preto, que buscava na sua existência as histórias tristes das montanhas mineiras, os amores arrependidos de outrora, e que trazia na poesia o exemplo para todos nós. E o Herculano Pires traz a explicação tudo depois da lição. E Chico fala que no dia seguinte, ao sair de casa, ele deparou com uma senhora, muito simples, com uma criança muito doente, com muitos problemas no colo. E ela diz: ontem eu estive na reunião junto com vocês. Não trouxe meu filho porque cheguei tarde de Ouro Preto, distância grande, e eu não pude trazê-lo, deixei numa pensão. Mas a psicografia da lição me tocou muito. Eu gostaria de uma cópia, se possível. Chico entregou a cópia e ficou a meditar. O poema recebido na noite foi Romance da Vida. Então, eu estou tentando aqui colocar da forma mais fácil para nós entendermos. O item 8 do capítulo 14 do Evangelho trata do parentesco corporal e espiritual, mostrando que os espíritos não se ligam pelos chamados laços de sangue, mas por afinidades espirituais. Eu sou descendente de português. Meus avós paternos, avô e avó paternos, não, o avô é português, veio de Portugal, a avó é descendente de italiano, do lado paterno. E eu sempre ouvi as histórias do passado, que aqui corre sangue espanhol, aqui corre sangue português, aqui corre sangue puro. Não é isso? O sangue é bom, o teu sangue é ruim. Eu vou abrir mais um parênteses. Marlene Nobre, no livro Pedaços de Espelhos, nos conta uma passagem muito, muito bonita, que Chico Xavier, pouco antes de reencarnar, chega até Pedro Leopoldo para conhecer o local que ele ia renascer, pouquinho antes de 1910. E lá, chegando, ele e os espíritos que vêm com ele, falar. Ali tem uma senhora jovem de cabelo, um lenço a moda mineira, né? Lenço na cabeça, a saia comprida, aquele modo da pessoa que trabalha na lavoura, em todo aquele modo mineiro. O mineirês, que é a nossa paixão da vida. E a hora que ela se adentra, o espírito fala para Chico: eis a sua mãe, ela será sua mãe, Maria João de Deus, hoje consorciada com José de Deus. Chico começa a olhar e fala assim: mas de onde eu conheço esse espírito? Meu Deus, de onde foi essa simpatia?
E ela para dentro de casa, a Maria João de Deus, para por um instante, começa a chorar, 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 chorar. João de Deus chega e fala assim: mas Maria, o que foi? O que você está chorando? Você fica conversando, a alma gêmea. Você fica conversando aí fora para você trazer esse problema para dentro de casa? A alma gêmea. Ela fala: não, João. É José o pai dele, né? O Chico. Não lembro o nome, agora desculpe, falhou a memória. É que eu senti num momento a presença de alguém muito querido, que faz muito tempo que eu não vejo, mas senti muito forte e me deu uma vontade imensa de chorar. Nisso Chico abraça ela e começa a chorar também. Reencontro de almas. Aí Marlene Nobre fala com o espírito que está ali, fala: Chico, essa mulher, Maria João de Deus, que poucos falam na doutrina espírita, em outras existências, galgou os campos mais altos da cultura. Mais alto da cultura. Outras épocas, galgou os passos da fraternidade cristã na religião preponderante. E hoje, a pedido dela, ela se esconde numa reencarnação de pobreza, dificuldade, para que ela possa aprender mais. Mas, não obstante isto, para que você nascesse com sangue brasileiro, ela vem da origem índia, com a origem africana, que são seus berços, com o sangue português, nascido no Brasil. Não é o português que veio de Portugal, é descendente de português. É o sangue brasileiro puro que correrá nas suas veias, para que possamos aprender o amor que o Brasil tem que derramar para o mundo. Gente, isso é uma aula. É uma aula, né? Bom, então, a afinidade e a questão 372, a pergunta que Kardec faz para os espíritos: qual o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Aí pesa. A resposta é o seguinte: são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiota. Esses espíritos sofrem com o constrangimento a que estão sujeitos e pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Quando nós falamos isso, a gente vai apontar o dedo para aquela criança com problema, aquele pessoa que nasceu com problema. Nós somos os perfeitos, nós apontamos o dedo. Estando em Uberaba, nos anos 90, estava no hospital do Pênfigo, lá no Fogo Selvagem, e eu vejo do lado um homem que andava assim. Perguntamos para a dona Cida: quem é? O Chico esteve aqui e falou: ele não tem mais nenhum dente. Tivemos que tirar todos os dentes dele, porque 15 dias do mês ele vive rindo. 15 dias do mês ele ficava se mordendo e rasgando toda a sua carne, em gritos de horror. Chico explicou: ele é a reencarnação de Mussolini, o espírito bélico da Segunda Guerra Mundial, tal qual outros companheiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, destruindo. Então Chico disse que os 15 dias que ele passava sorrindo, ele recebia o amparo da espiritualidade mais próxima, e os seus perseguidores, suas vítimas do passado, deixavam de lado. E os 15 dias que ele fazia as atrocidades contra ele lembrava integralmente dos atos que ele cometeu contra o próximo. E na revolta de si mesmo, ele se mordia.
Então, a história que nós vamos ver não tem nada de desesperador, apenas são provas, né? Então, eu vou para o romance. O romance eu vou ler, porque senão eu vou perder a grande maravilha do romance. Romance na vida. No campo em que o luar engrinalda escumilha. Olha que palavra, eu vou dizer, o que quer dizer isso? Escumilha é uma árvore ornamental, uma árvore muito bonita, florida. O luar engrinalda, olha o poeta, ele mostra então que o luar envolve aquela flor, aquela árvore bonita. O par, o casal, vibra de amor. A noite dorme e brilha. Ele, o poeta aldeão, era humilde pastor. Ela, a fidalga, expunha a mocidade em flor. Ao longe da mansão, quantos beijos ao vento, quantas juras de afeto à luz do firmamento. Em certa noite, a eleita envia antigo pajem, que entrega ao moço ansioso imprevista mensagem. Perdoe, diz a carta, se não lhe fui sincera. Desposarei agora o homem que me espera. Nunca delustrarei, nunca mancharei o nome de meus pais. Nosso amor foi um sonho, nada mais. Chora o moço infeliz, sem ninguém que o conforte, surdo à razão, anseia arrojar-se na morte. Corre a choça de taipa, a gesto subitâneo, arma-se em desespero e arrasa o próprio crânio. Foi-se o tempo. E no além, o menestrel suicida era um louco implorando um novo corpo à vida. Outra coisa que temos que aprender. Quando nós atacamos nós mesmos, quando nós atacamos um terceiro pessoa, nós não chegamos no plano espiritual renovados. Levamos as nossas dores, levamos nossos desacertos. Se nós, de uma forma ou outra, estragamos alguns órgãos do corpo, levamos para o plano espiritual, no corpo astral, a marca daquele órgão destruído por nossa invigilância. Tá? Então, continua a poesia. Um dia, a castelã, no refúgio dourado, morre amargando, aflita, as lições do passado. Ou seja, a consciência dela nunca se apagou. O resto da vida. Aí vamos lembrar da música do Cascatinhana, Retalho de Cetim. Largou da choça, foi para casa grande. Roupas lindas, mas a consciência machucada. Pendem alvos jasmins do fértil suspenso. Filhos clamam a Deus em volutas, que é um ornato em forma de espiral de incenso. Largando-se por fim dos enfeites de prata, sente-se agora, dama envelhecida, dama, numa injúria, num despeito, numa forma cruel que ela se coloca de erros do passado, e ingrata. Lembra o campo de outrora e o pobre moço aldeão, pede para revê-lo e rogar-lhe perdão. Essa é a poesia. E nós aprendemos no livro No Mundo Maior, quando Calderaro com André Luiz estão socorrendo o irmão que foi assassinado por outro irmão, e estão os dois ali, o morto está cobrando o outro em vida, e irredutível. E André Luiz fala para o Calderaro, mas você tem condições, por que você não doutrina ele? Explica para ele. Não, eu não tenho o amor. Está chegando a nossa irmã chamada Amor. Ela virá falar com ele. Chega então Cipriana, intitulada Irmã do Amor. E ela dá uma frase para ele no final, que eu marquei isso como sendo para todos nós uma lição. Ele irredutível na vingança, nós irredutíveis nos nossos propósitos. E ela fala, que muralha de angústia
a justiça divina vai lhe algemar. É para todos nós, né? Então, vamos voltar para a poesia, para essa senhora que estava lá na noite, pediu a cópia, né? E ela então, no plano espiritual ainda, perdão, ela encontra finalmente o aldeão morto, em vasta enfermaria, demente, cego e mudo, em angústia sombria. Ela suporta em pranto a culpa que a reprova. Então ela desencarna pensando nele, pede para vê-lo, vai encontrá-lo numa enfermaria, cego, mudo. Pelo tiro que ele cometeu, afetou órgãos do cérebro. Quer voltar para a terra e dar-lhe vida nova. A eterna lei do amor, no amor se lhe revela. Retorna ao corpo denso em aldeia singela, hoje, mãe a sofrer, fina-se pouco a pouco, carregando no colo um filho mudo e louco. Enquanto o enfermo espraia o olhar triste e sem brilho, ela vive a rogar, não me deixes, meu filho. O romance prossegue e os momentos se vão. Bendita seja a dor que talhe a perfeição. Pois o Herculano Pires, ele vem nos trazendo essa obra aqui, que o Chico identificou a mulher que estava na noite como sendo a própria, o rapaz próprio. Então, não vê. Aí a gente vê, ela mora em Ouro Preto. Ouro Preto é longe de Uberaba, sem recursos nenhum. Ela pega, vem, consegue chegar. O filho nessa condição aqui, coloca numa pensão, que ela não pode ir, que ele está cansado, mas ela vai, recebe o ambiente de Chico Xavier, de toda a espiritualidade que ele está, recebe a poesia falando para ela, mulher, eis a tua vida, agradeça a Deus a oportunidade de refazer. E ela fala, meu filho, não me deixes. Gente, isto é chave da vida, isto é entendimento da reencarnação. Não é ela que sofre, somos todos nós. Nós choramos por uma dor de dente, que tem o dentista que vai nos corrigir. Nós choramos por pequenas coisas que nós mesmos cometemos. Meus irmãos, é hora de levarmos em conta que nós somos espíritos imortais, somos espíritos galgados a uma paz. Atravessamos a transição no momento final. Momentos difíceis se aproximam. Quando eu falo momentos difíceis, há mais ou menos meio século que a gente vem conversando sobre o Espiritismo, e meio século eu falo essa sentença, tempos difíceis. Fui pesquisando o que tenho anotado, quase todas falam momentos difíceis, épocas difíceis. Nós estamos na transição. Para entendermos que a transição está acontecendo, com o que ela está realizando, vamos buscar o Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e vamos estudar o fogo reparador. Que ele pergunta para todos, como que eu vou saber que eu posso ajudar e que está em condições de ser socorrido, daqueles que não quiseram nos ouvir ontem? Você entenderá, só o coração vai abrir as portas, só o coração vai nos abrir a porta para adentrarmos o plano de regeneração. Não haverá títulos, não haverá posse, não haverá perfumes, não haverá colares, não haverá joias, roupas caras, finas. Não haverá perfumes, haverá o coração. E nós estamos na transição. Nós estamos, como diz o Haroldo Dutra, nós estamos na última peneirada. E hoje, o umbral está limpo, porque nós estamos reencarnados. É nós que estávamos lá, não são eles. Nós temos que ter essa coragem de entender que nós somos endividados. Nos momentos atuais, chega em determinada rodinha que vocês conhecem e falam algo que não pode ser dito naquela rodinha. Da sociedade, do momento atual, política, a guerra está feita. Não terá mais sossego naquele instante. Amemos. Amemos a todos do jeito que eles são.
porque nós gostaríamos que eles nos amassem como somos, não como eles queriam que nós fôssemos. Eu não tenho força de ser diferente. Eu ainda imploro a carência dos espíritos amigos dos meus irmãos que me suportem. Peço a Deus que dê força para a gente colocar no fundo do coração essa doutrina que nos revela o amanhã, fortalecendo hoje para entendermos que ontem fomos pior e estamos melhorando para amanhã. Muita paz. Que Jesus os abençoe.